Como vai, pessoal? Tudo bem? Professor Flávio. Essa é a nossa segunda aula gravada na disciplina de Direito Eleitoral, nesse período que eu estou fora, até semana que vem no máximo. E eu hoje vou falar, vou voltar a falar um pouquinho de inelegibilidade, mas muito mais focado agora na lei da ficha limpa, que é uma lei muito importante no campo do direito eleitoral, em específico, mas também em termos de direito penal e também direito constitucional. E é uma matéria daquelas, assim, que eu julgo, pelo menos eu reputo ela assim, bem atual, que compõe a pauta, relacionada a fatos concretos que acontecem semanalmente no Brasil, e também, claro, uma boa pedida aí para a prova da OAB, né? Como nós sabemos. Então, vamos falar um pouquinho dessa lei e do que ela significou, né? Porque vamos lembrar que ela vem, o projeto é apresentado por uma iniciativa popular perante o Congresso Nacional, e também ela alterou uma outra lei complementar anterior, que era a 64 de 1990. Tanto a 64 de 1990, a lei complementar, quanto a lei complementar 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa, elas têm fundamento constitucional no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal. É importante sempre ter em mente esse parágrafo 9º do artigo 14. Por quê? Ele é um artigo que abre, na verdade, a possibilidade de que, para que leis infraconstitucionais tratem de um tema que normalmente só poderia ser tratado pela própria Constituição, que são os direitos políticos, portanto, direitos fundamentais que não podem ser excepcionados, a não ser pela Constituição. Mas, em dado momento, o artigo 14, nós já falamos muito dele, ele estabelece essa abertura para que a lei complementar venha a disciplinar exatamente a exceção, o excepcionamento ao exercício do direito político de votar e ser votado. Então, lá no parágrafo 9 está escrito o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, quer dizer, além daqueles previstos na Constituição, né, pessoal? E também os prazos da sua cessação, porque não pode haver excepcionalidades aos direitos fundamentais de forma perene, eterna, né? O Brasil não admite penas ou sanções de caráter perpétuo. E este é o objetivo, a fim de proteger a probidade administrativa. Então, a lei da ficha limpa, ela entra na questão da probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada, inclusive, a vida pregressa do candidato. Então, vejam que a moralidade jurídica, nós estamos falando do princípio da moralidade, previsto lá no artigo 37. E também a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Eu me lembro que nós já falamos em sala de aula lembramos, né, na verdade, porque vocês já devem ter visto isso em direito administrativo, o que abuso do poder político e abuso do poder econômico. Também o que é moralidade jurídica, como princípio. Nós não falamos de uma moralidade leiga, né, como normalmente se usa no dia a dia a expressão, quando se usa. Então, nós estamos falando que o artigo 14, parágrafo 9, vem e diz o seguinte: olha, é o seguinte, se não der, se nem todos os casos forem passíveis de ser disciplinados diretamente pela Constituição, nós aqui, constituintes, já estamos aqui deixando autorizado, no parágrafo 9 do artigo 14, que lei complementar, e só lei complementar, poderá prever outros casos de inelegibilidade, desde que, aí vem os parâmetros, as limitações, seja para proteger a probidade administrativa,
a moralidade jurídica, né? Na execução do processo eleitoral, para quando for para combater o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. Então, nós temos uma abertura, porém uma abertura restrita, para que leis infraconstitucionais, em especial a lei complementar, possa prever esses outros casos. Lei complementar, vamos aqui lembrar também, até porque vai ficar gravado, e de fato, eu não sei se vocês vão se recordar do início das aulas, mas lei complementar é uma espécie normativa primária prevista no artigo 59 da Constituição Federal. Compõe o processo legislativo, a edição de emendas constitucionais, lei complementar, e depois vem as demais. Aí você pula para o artigo 69 e vai ver que a Constituição registra que lei complementar será sempre aprovada por maioria absoluta. Então, só se usa lei complementar quando a Constituição ela expressamente determina que se use lei complementar. Salvo determinação expressa, não se usa a lei complementar. Utiliza-se a lei ordinária e depois, a depender da situação, as outras espécies normativas, né? Lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções, etc. Então, já temos aqui a base normativo constitucional da lei complementar, que é aquela espécie adequada para que se possa prever casos de inelegibilidade, né? Novos casos de inelegibilidade. Isso é muito importante a gente entender. Bom, nesse sentido, a partir dessa base que eu coloquei para vocês, vamos lembrar aqui, a lei da ficha limpa é a lei complementar 135/2010. E eu disse que ela trata da inelegibilidade. Então, qual é a regra no Brasil? A regra é a elegibilidade, porque, de novo, nós estamos falando de direito fundamental. E elegibilidade, ela é sempre, portanto, se ela é a regra, ela sempre será, portanto, a antessala, o estágio prévio, o antecedente da inelegibilidade. Então, elegibilidade traduz o direito de ser votado. Portanto, a pessoa que pode ser votada, qualquer cidadão pode pedir o voto, tem que ser elegível. Elegível é o cidadão apto a ser eleito, né? Como diz o Antônio Carlos Mendes, apto a receber os votos solicitados durante a campanha eleitoral. É uma aptidão do cidadão, é um direito fundamental do cidadão de se apresentar como candidato, como opção nas eleições, né? E aí ele pede o voto dos eleitores. Então, isto é elegibilidade. É um instituto de natureza constitucional. Portanto, sobre o tema elegibilidade e sobre o tema inelegibilidade, a gente está entrando, não existe preclusão, né? No princípio da preclusão não ocorre porque se trata de um tema de natureza constitucional. E sobre o qual, quer dizer, só pode a elegibilidade ser rompida, como é uma exceção, eu acabei de falar, ela só pode ser rompida por meio de lei e observado o princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade para a administração pública? A administração pública só pode atuar, deve necessariamente pautar as suas ações nos termos exatos e precisos autorizados por lei. É o princípio da legalidade que a gente aplica muito ao analisarmos se uma inelegibilidade é ou não é contrária à própria Constituição. Então, há uma menção que eu coloco lá nos slides para vocês, do próprio Antônio Carlos Mendes, né, outro pensador do direito eleitoral, no qual ele afirma que elegibilidade é matéria constitucionalizada. O legislador ordinário federal poderá dispor acerca das condições do exercício de elegibilidade, porém, sem distorcer este instituto,
sem desnaturar esse direito público subjetivo do cidadão. Por quê? Porque essas condições excepcionais se submetem ao princípio da legalidade. E o legislador ordinário federal não pode ultrapassar esses limites, não é? Que são impostos exatamente pelos preceitos, pelos princípios da Constituição Federal. A Lei Ordinária Federal, que que regulamenta, como eu já falei, integra ou desenvolve as condições do exercício da elegibilidade. Entretanto, né, diz a doutrina, o legislador não pode criar outras hipóteses além daquelas que já estão na Constituição, além daquelas previstas a partir da leitura dos preceitos constitucionais. E muito menos pode restringir excessivamente esses preceitos e direitos constitucionais, o que a doutrina chama de negação de conteúdo normativo, ou seja, um preceito fundamental sagrado para o regime democrático brasileiro, para a República como enquanto forma de governo, e que seria, se for negado por qualquer representante de quaisquer dos poderes, né, implica numa negação de conteúdo normativo. Então, é muito importante essa compreensão dessa excepcionalidade do que a gente chama de inelegibilidade. Então, a regra geral é a elegibilidade dos candidatos. Agora, evidentemente, nós sabemos que não existem direitos fundamentais absolutos. Realmente não há. Podemos discutir sobre o ponto de vista moral, filosófico, alguns que talvez pode até defender que sejam absolutos, como o direito ao próprio alimento. Agora, existem, entretanto, exceções. Existem casos, muitos, em que se dá o impedimento previsto pela Constituição Federal, ou seja, somente os casos expressamente previstos pela Constituição podem levar à inelegibilidade, ou ainda por lei infraconstitucional, como eu acabei de mencionar, uma lei complementar, e que restringem, dependendo da situação, a possibilidade de candidatura aos cargos públicos, né? Então, o José Jair Gomes, um dos livros que eu indiquei para vocês, lá no início das aulas, né, estabelece assim que, embora a regra geral seja a elegibilidade dos candidatos, essa é a regra geral, né, existem casos de impedimentos impostos pela Constituição Federal ou por lei infraconstitucional que podem restringir a possibilidade de uma candidatura a um cargo eletivo, a um cargo público. Elegibilidade, portanto, a elegibilidade é o direito subjetivo público de ser votado, segundo explica Djalma Pinto, outro jurista importante. José Afonso da Silva, ele explica que o direito de postular a designação pelos eleitores a um mandato político no legislativo ou no executivo. É assim que ele define a elegibilidade. O direito de postular a designação pelos eleitores, ou seja, a escolha dos eleitores, ao mandato político, um mandato eletivo, né? Ou no Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas Estaduais, Câmaras Municipais, né? Câmaras de Vereadores. E aí temos, portanto, um conceito muito claro, muito sólido desse direito fundamental, a elegibilidade. Agora, como nós dissemos há pouco, lei infraconstitucional pode prever essas exceções a esse direito subjetivo. A Lei Complementar número 135 de 2010, ou também chamada Lei da Ficha Limpa, que é o tema de hoje, é um claro exemplo de lei infraconstitucional que regulamenta as restrições à elegibilidade. Quer dizer, ela resulta, né, eu já disse aqui, de um projeto de lei de iniciativa popular que foi apresentado, sob o ponto de vista histórico, por algumas entidades que compunham o chamado Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE. Né? Quais eram essas entidades? Só para vocês terem alguns exemplos. Né? Associação Brasileira de Magistrados, Associação de Procuradores e Promotores Eleitorais,
a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, organizações não governamentais, ONGs, sindicatos, associações, confederações de diversas categorias profissionais, a Igreja, e todas essas entidades juntas reuniram 1.600.000 assinaturas. Quer dizer, o objetivo aí da propositura dessa lei, dessa iniciativa popular, né, que resultou na Lei Complementar 135 de 2010, foi alterar a Lei Complementar 64 de 90, a partir do artigo do fundamento, a partir do fundamento dado pelo parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal. E eu repito, né, permitiu ao legislador infraconstitucional estabelecer novas hipóteses de inelegibilidade. Então, se a gente for aqui estabelecer os objetivos da lei da ficha limpa, nós podemos citar alguns, né, que entram aqui. Primeiro, a tutela da probidade administrativa. Vamos entender aqui, probidade administrativa é a condução da gestão pública pelo responsável, né, eleito, com todo o rigor necessário, com toda a idoneidade exigida, com profissionalismo. E por que tudo isso? Porque o gestor público, o político eleito, o administrador público, ele lida com dinheiro público, com dinheiro que é de todos, de todas, né? De pessoas que trabalham muito, pagam impostos, às vezes com muita dificuldade, etc. Então, a probidade administrativa é sagrada também no direito eleitoral. Também, para o objetivo a lei da ficha limpa, proteger a moralidade para o exercício do mandato. Quer dizer, moralidade para o exercício do mandato implica na análise da vida pregressa do candidato, né? Pessoas que se envolvem com a prática de crimes, hoje em dia, envolvimento com violência, qualquer tipo de violência, organizada ou não, corrupção, desrespeito aos princípios do direito administrativo na condução da coisa pública, crimes comuns, crimes funcionais, né, crimes de responsabilidade, tudo isso envolve a avaliação da presença ou não da moralidade mínima necessária para que o indivíduo possa ser eleito, né? O outro objetivo, que é estabelecido aí pelos especialistas, foi exatamente, além de tutelar a probidade e a moralidade, barrar as candidaturas de candidatos que não apresentassem os requisitos morais necessários para concorrer a cargos eletivos, a cargos públicos. Esses requisitos morais são necessários para o exercício do mandato político, né? Porque senão nós teremos pessoas eleitas e que possuem condutas reprováveis, né? Não abonáveis, e que, portanto, levam à conclusão de que o sujeito pode representar um perigo, uma ameaça ao sistema democrático representativo. E o Brasil tem inúmeros casos, né? Inúmeros. Terceiro objetivo, uniformização do prazo de inelegibilidade em 8 anos. Então, a Lei Complementar 135 de 2010 unificou o prazo de inelegibilidade em 8 anos, né? Esse foi um ponto importante aí. Além disso, some-se a isso o fato de que a Lei Complementar 135/2010 ampliou o rol de situações que levam à inelegibilidade. E aí, uma novidade que sempre é objeto de controvérsia, né? De polêmicas, etc., de divergências, é o fato de que a lei da ficha limpa ela registra, ela consagra o momento de incidência da inelegibilidade veja bem, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.
Ou seja, não é preciso esperar o trânsito em julgado, mas a primeira decisão colegiada, sim, para que se possa imputar a inelegibilidade ao candidato. Por quê? O que estava acontecendo na prática? Quando se interpretava que teria que aguardar a sentença, o trânsito em julgado da sentença, o que acontecia na prática é que o candidato ficava concorrendo às eleições por anos, até que se chegasse a um trânsito em julgado, porque esses candidatos têm estrutura para ir até o Supremo Tribunal Federal, em termos de suporte jurídico, e aí o sujeito concorrendo e concorrendo, mesmo tendo uma vida absolutamente relacionada à prática de atos condenáveis, né? Para dizer o mínimo. Bom, em relação ao aumento no rol, também houve, né, o aumento no rol dos crimes elencados lá na Lei Complementar 64/90, ela prevê crimes no artigo 1º, lá do inciso 1. Então, a Lei Complementar ela vem e aumenta nesse rol, né, o rol aí de crimes previstos. Um outro ponto importante da Lei Complementar 135 de 2010 refere-se à rejeição das contas atinentes relacionadas ao exercício dos cargos, ao exercício das funções públicas. A lei ela passou a registrar a exigência de que a ação do agente seja dolosa, ou não, ou dolosa, além da necessidade de anulação ou suspensão da decisão pelo Poder Judiciário e não apenas do ajuizamento da ação judicial. Ou seja, quando se dá a rejeição das contas relacionadas ao exercício de cargos ou funções públicas, né, é importante que se prove a intenção, o dolo, quer dizer, o dolo, a intenção específica, não é? De descumprir a lei e de fraudar as regras relacionadas à aplicação, à destinação de recursos durante a campanha. Quer dizer, e aí, provado esse dolo, uma outra exigência que a lei traz, né, é que essa comprovação, ela... Então, como eu dizia, esse outro objetivo, um outro objetivo da lei da ficha limpa, além da prova, da rejeição das contas, né, em relação à rejeição das contas, é que além de ser provado o dolo do agente, caso essa rejeição seja suspensa por ordem judiciária, somente a partir da decisão efetiva de suspensão ou anulação da anterior decisão que rejeitou as contas, é que se poderá efetivamente ser considerada o dolo. Isso significa, porque antes o político, o condenado, o qual pairava alguma suspeita, ele propunha uma ação judicial para anular a rejeição das contas. E da proposição dessa ação, já contava o retorno aos direitos políticos. Agora não. É preciso esperar a decisão final dessa anulação da rejeição das contas para que ele retome os direitos políticos. Então, efetivamente, o próprio eleito, ou que quer concorrer, o próprio candidato, ele tem interesse em que logo saia a decisão afirmando se ele deve ou não deve ter efetivamente revogada a rejeição das suas contas. Então, esse é um ponto um pouco mais confuso, mas que é registrado pela nova redação dada ao artigo
primeiro da Lei 64/90, pela Lei 135/2010. Então, quanto à rejeição das contas relacionadas ao exercício de cargos ou funções públicas, a lei agora determina que a ação do agente, primeiro, seja dolosa, e segundo, que em caso de eventual anulação ou suspensão de decisão que rejeitou as contas por parte do Poder Judiciário, né, essa decisão que revoga ou não revoga a rejeição das contas somente será considerada a partir da decisão, e não mais, como era antes, do ajuizamento da ação judicial. Então, importante lembrar bem desse ponto. Outro objetivo que a Lei 135/2010 efetivamente realizou foi a inclusão da imposição da inelegibilidade para aqueles que forem condenados por captação ilícita de sufrágio. Essa é uma situação que não é raro, ela é, de certa maneira, do ponto de vista histórico, uma sequência, um legado do voto de Cabresto, né? E que ainda persiste no Brasil em algumas regiões. Aliás, a última eleição de 2022, ela foi muito documentada em termos de vídeos que mostravam donos de empresas ameaçando o corte de vagas, caso um candidato vencesse e não outro. Isso é captação ilícita de sufrágio e pode levar também à perda dos direitos políticos. Outro ponto importante aqui é que foi prevista a inelegibilidade vejam vocês, para aqueles que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente, por infração, por violação de princípio ou determinação normativa ético-profissional, também daqueles que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, e para magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente, que é a sanção administrativa máxima para o magistrado, né? Então, vamos imaginar que um advogado ou uma advogada deseja ser candidato, registra sua candidatura e descobre-se que tal candidato perdeu a carteira da OAB por decisão do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, os TEDs, né? Por conta de uma infração ético-profissional. Neste caso, ele também incide na lei da ficha limpa, se ele quiser ser candidato, se ela quiser ser candidata a alguma função. Ainda, a lei da ficha complementar 135 de 2010, ela impõe a aplicação da inelegibilidade aos condenados por terem simulado a cessação do vínculo conjugal ou da união estável para evitar a inelegibilidade em razão do parentesco. Bom, aqui eu gostaria de lembrá-los que segundo o parágrafo 7º do artigo 14, são inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção, sejam eles cônjuges, né? Companheiros do presidente da República, do governador de estado, ou do território do Distrito Federal, ou prefeito, ou ainda de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores à votação, ao pleito, né? Claro, salvo se já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, essa regra que visa impedir que uma família perdure, né, nas sucessões do mandato, porque isso não é republicano, seria uma ideia que ofende, viola a própria República, tem-se essa regra, né? O sujeito, e eu até comentei alguns casos em sala de aula, o sujeito finge que se divorcia da esposa para que ela possa concorrer ao primeiro mandato dela, mas que seria o terceiro da família, né? Se ele estiver terminando o 2º mandato, não pode mais, portanto, ir para a reeleição.
Outra modificação da Lei Complementar 135 de 2010 diz respeito à exclusão da incidência da lei que estabelece casos de inelegibilidade sobre crimes culposos. Antes, né, a lei, ela, de certa maneira, permitia isso. Quer dizer, crimes culposos estão excluídos da incidência da lei. Crimes de menor potencial ofensivo também. Crime de ação penal privada também. Nós estamos falando, quando a lei da ficha limpa foi apresentada, ela teve por objetivo tornar inelegíveis aqueles que cometem crimes graves. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes cita esse ponto no debate que houve no Supremo sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa e alguns dispositivos seus. E isto é mencionado. Então, são crimes graves que a gente está falando aqui. Sobre eles é que se deve entender a severidade da lei da ficha limpa. Bom, outro ponto trazido pela lei da ficha limpa, e esse foi muito importante para que eventuais fichas sujas não contassem com o tempo que um processo leva ocorrendo no judiciário, né? Se aguardasse o trânsito em julgado, foi a abolição da exigência do trânsito em julgado da decisão judicial para fins de inelegibilidade. Ou seja, hoje, basta a existência de uma decisão proferida por órgão judicial colegiado a partir da edição dessa lei, da aprovação da Lei Complementar 135/2010. Então, bateu um processo por improbidade administrativa, chegou no Poder Judiciário, TJ de São Paulo, manteve a condenação de primeiro grau, já começa a correr a situação da inelegibilidade. Antes, não. Antes, aguardava-se trânsito julgado, e aí o sujeito ficava anos a fio sendo reeleito, até que saísse uma decisão. Outro ponto importante aqui é o estabelecimento, e isso foi uma imposição também da lei, da prioridade para que esses processos que versem sobre desvio de poder, abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso do poder de autoridade, tenham prioridade. Eles são prioritários. Exatamente. A decisão tem que ser rápida sobre a existência de uma situação que leve a ficha suja. Então, o estabelecimento da prioridade na tramitação dos processos que versem sobre esses desvios, sobre esses abusos, é muito importante, não é? Inclusive, a lei diz, olha, não adianta o serviço público alegar acúmulo de serviço para não conferir prioridade a esses casos, né? Outro ponto trazido pela Lei Complementar 135, a lei da ficha limpa, foi a possibilidade de suspensão cautelar da inelegibilidade, né? Desde que, claro, evidentemente, emanada por órgão colegiado, um tribunal, né, competente. Então, há possibilidade ainda de que, cautelarmente, essa inelegibilidade seja suspensa. Então, você deve se lembrar dos requisitos para uma cautelar, plausibilidade do direito alegado, risco de dano irreparável, plausibilidade do direito, né? Então, são alguns requisitos aqui que podem autorizar a concessão de uma cautelar. Bom, os prazos, eu já disse aqui, foram unificados, né? Os prazos foram unificados e alguns, portanto, até aumentados, né? Então, houve um aumento do prazo também das inelegibilidades para 8 anos, sempre isso, 8 anos, tá? E aqui nós temos uma decisão do TSE que estabelece o seguinte, né? Que trata lá do artigo 15 da Lei Complementar, a nova redação do artigo 15 da Lei Complementar 64/90, trazida pela 135. Então, abre aspas, né? Disse lá o Tribunal Superior Eleitoral, transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade, ser-lhe-á negado registro ao candidato
ou cancelado, se já tivesse sido feito esse registro, né? Ou ainda, será declarado nulo o diploma se já tivesse sido expedido. O que significa dizer? Que essa inelegibilidade ela pode advir antes do candidato ou da candidata realizarem o registro para as eleições, ou pode vir depois que esse citado registro já tiver sido feito, ou ainda, mesmo eleito e diplomado, né? O diploma será anulado, se já tiver sido expedido. Quer dizer, a decisão que veicular inelegibilidade não será mais executada apenas após o escoamento dos prazos recursais. Porque antes, nessas três situações, inelegibilidade antes do registro, ou após o registro, ou após a eleição e diplomação, o indivíduo entrava com a medida, presunção de inocência, né? E aí ficava ad eterno exercendo os mandatos até que saísse uma decisão. Agora, não. Mesmo antes da inelegibilidade ser apresentada, essa decisão, né, que veicula essa inelegibilidade, ela não vai mais esperar o escoamento de todos os prazos recursais, né? Ela já passa a ter eficácia a partir do trânsito em julgado da decisão ou ainda da publicação da decisão proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, seja do Tribunal Superior Eleitoral, seja do Tribunal Regional Eleitoral. Isso significa dizer, o indivíduo teve uma acusação contra ele de improbidade administrativa. Isso vai para um tribunal de justiça do Estado, ele é condenado em segundo grau, ainda nem transitou em julgado, mas já em segundo grau. E aí, esta decisão também vai, este caso, ele é analisado pela Justiça Eleitoral, e se o indivíduo já tiver sido eleito ou estiver concorrendo, né, ele terá o seu registro cassado ou o seu diploma anulado, né? E essa decisão do TSE ou do TRE, a depender da esfera hierárquica ao qual nós estamos nos referindo, ela já pode ser tomada a partir da análise do trânsito em julgado da decisão lá do TJ que declarou a improbidade administrativa, por exemplo, né? Então, aqui, analisem bem esta disposição da Lei 135/90, né? Outro ponto importante é que a lei da ficha limpa, ela aponta que quando se der a publicação do acórdão, perdão, que reconheceu a inelegibilidade, já se deve proceder à rápida comunicação ao Ministério Público e ao órgão da Justiça Eleitoral para que se possa negar registro, ou se ele já tiver sido feito, cancelá-lo, ou se já tiver sido, inclusive, feito também e eleito, declarado nulo o diploma, se já tiver sido expedido. Então, isso está no parágrafo único do artigo 14 da Lei 64/90. Então, publicou o acórdão que reconhece a inelegibilidade. Imediatamente se comunica ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral, para que se negue registro, ou se cancele registro, ou se anule diploma. Objetivo: viabilizar a interrupção dos procedimentos de registro e também da diplomação, quando for o caso, diante da decisão que reconheceu essa inelegibilidade. Um outro ponto importante que nós precisamos destacar diz respeito à situação da suspensão da inelegibilidade antes reconhecida. Se eventualmente ocorrer essa suspensão da inelegibilidade, quer dizer, se um órgão competente afasta a inelegibilidade que foi prevista na lei complementar, isso essa regra veio pela 135 e mudou e acrescentou o artigo 26A na 64/90, né? Então, se o órgão competente afastar a inelegibilidade prevista nessa lei, isso significa que todos os procedimentos normais na campanha eleitoral poderão ser retomados, tá? Dá-se a retomada normal desses procedimentos inerentes próprios da campanha eleitoral,
quanto ao registro de candidaturas, ou se a candidatura já tiver sido registrada, com o segmento da campanha, etc. E também o artigo 26b da 64/90 estabelece que o Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão prioridade a qualquer outro processo de desvio ou abuso de poder econômico ou abuso de poder de autoridade, até que sejam julgados, salvo 2 casos que têm prioridade sobre esses de inelegibilidade, que são os habeas corpus e os mandados de segurança. Mas, tirando o habeas corpus e mandado de segurança, né, qualquer processo de desvio ou abuso de poder econômico ou de autoridade terá prioridade, né? Então, cuidado com essas 2 exceções, habeas corpus e mandado de segurança apenas, e depois venham, em terceiro lugar, esses processos de inelegibilidade. Quer dizer, essa prioridade significa, em primeiro lugar, as chamadas ações de abuso genérico. Quer dizer, são as ações que servem para investigar a ocorrência desses abusos, né? Então, nós temos a investigação judicial eleitoral, a IJE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e temos a ação de impugnação de mandato eletivo, a IME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Ainda temos também as representações eleitorais específicas, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, no artigo 30A da Lei Complementar, qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, quando o candidato já está eleito, ele é diplomado, é agendada uma data para diplomação, e contados 15 dias da diplomação, qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral, apresentando fatos, apresentando provas desses fatos, e pode também pedir a abertura de investigação judicial para apurar qualquer conduta dos candidatos ou candidatas que violem as normas da Lei Complementar 64/90, com a redação dada pela Lei da Ficha Limpa, a 135/2010, né? E também fatos esses relacionados à arrecadação e gastos de recursos, né? Então, o partido político recebe provas de que um certo candidato eleito e diplomado agiu em desacordo com as normas relacionadas à arrecadação e gastos de recursos. Então, é de 15 dias após contados a diplomação, o prazo para que se represente a Justiça Eleitoral. Esse é um exemplo de representações eleitorais mais específicas, né? Também nós temos o artigo 41A, que trata da chamada captação de sufrágio, né? Constitui captação de sufrágio o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura desse candidato até o dia da eleição, inclusive com o objetivo, com o fim de obter o voto desse eleitor, né? Então, além disso, tem multa prevista, cassação do registro ou cassação do diploma, se já tivesse sido eleito, além da aplicação de outros dispositivos da Lei Complementar 64. Então, a priorização para o julgamento desses casos, desses processos, né, se refere a qualquer medida que possa levar, em tese, à cassação do registro, à anulação do diploma ou à invalidação do mandato. Quer dizer, todas as ações que importem abuso, que podem levar ao afastamento do eleito, entram nessa prioridade, né? E por que tem que ser prioritário? Porque os mandatos são temporários, né? Não há outra razão. Ainda há uma informação que pode ser questionado também, ela diz respeito ao acúmulo de serviço, né?
olha, isso é jurisprudência também e lei. Acúmulo de serviço não exime os servidores públicos da Justiça Federal em cumprir com a priorização desses processos, desses feitos. Então, é vedado às autoridades, é defeso às autoridades que são mencionados, os servidores, né, deixar de cumprir qualquer prazo previsto nessa Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, sob a justificativa de que há uma sobrecarga de trabalho, um acúmulo de serviço no exercício das funções regulares. O Ministério Público, a Justiça Eleitoral, tem que dar prioridade sobre quaisquer outros aos processos de desvio, abuso de poder econômico ou poder de autoridade, né? Até eles serem julgados efetivamente. Eu já falei aqui as duas ressalvas, habeas corpus e mandado de segurança. Isso está no artigo 26b, parágrafo 1º da Lei Complementar 64/90. A doutrina, eu falei da legislação, a doutrina também cita essa questão. O Rodrigo Lopes Ilho, ele explica que, havendo a comprovação fática de acúmulo de serviço, por exemplo, substituição, o regime de exceção, né? Não é possível a aplicação de quaisquer das sanções. Então, o que o Rodrigo Zilio está dizendo é que, entretanto, se houver uma situação excepcional, comprovada, essas sanções não poderão ser aplicadas, né? Essas sanções administrativas. Porque aí nós estaríamos falando, e você já conhece bem esse instituto, da chamada força maior, né? Quer dizer, uma força maior que o Rodrigo Gílio chama de força maior justificante do descumprimento do prazo imposto, né? Os delitos eleitorais, eles também têm uma prioridade, a apuração dos delitos eleitorais tem uma prioridade sobre as atividades regulares. É uma outra prioridade que eu estou falando aqui. Agora, sobre os delitos eleitorais. Quer dizer, priorizar essas medidas, as investigações, significa também que esta obrigação recai sobre as polícias judiciárias, sobre os órgãos da Receita Federal, sobre os órgãos da Receita Estadual e também municipal. Os tribunais e órgãos de contas, os tribunais de contas também, o Banco Central do Brasil e o Conselho do Controle de Atividade Financeira, o COAF, né? É o órgão administrativo brasileiro, criado pela Lei 9.613 de 98, e esses órgãos todos que auxiliam a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral na apuração dos crimes eleitorais, os delitos eleitorais, também têm a obrigação de priorizar sobre quaisquer outras atribuições regulares o encaminhamento dessas investigações, né? Bom, eu vou encerrar por aqui. Em breve eu voltarei com uma outra questão sobre a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa e iremos adiante nas nossas temáticas eleitorais. Esse é o vídeo número 2 dessas aulas gravadas. Eu agradeço a atenção. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, tá bom, pessoal? Um grande abraço aí a todos e a todas.